Boa noite a todos, agora sim. Sejamos todos bem-vindos a mais uma noite de reflexões acerca dessa doutrina que nos ensina a nos libertar de nós mesmos. Caros amigos, familiares, amigos queridos que estão aqui hoje, que possamos ter um momento de comungação, né? Um momento de preocupação, porque o capítulo de hoje, ele, quando trata de o Cristo Consolador, a gente vai observar que a missão do Cristo, ela veio nos consolar, mas consolar de quê? Nos consolar dos nossos problemas. Cristo é a maior preocupação que temos que ter em nossas vidas, no sentido de atingir a nossa evolução, atingir o nosso caminho de iluminação. Ocorre que nós às vezes não enxergamos que o que ele veio nos consolar não é tão somente os problemas corriqueiros do nosso dia a dia, que nós simplesmente achamos que são os problemas mais importantes do mundo. Muitas vezes nós, por conta da sociedade, por conta da nossa cultura, por conta daquilo que a gente considera como valor, como bem, como mal, como certo ou como errado, a gente elegeu coisas da matéria, coisas do mundo, como as nossas preocupações centrais. Por que eu estou falando isso? Porque em pleno século XXI, nós estamos aí praticamente adentrando outros planetas, já concretizando o início de missões para outros planetas. Já entendemos como funciona boa parte da mente humana, já entendemos como nos locomover a velocidades inimagináveis, já andamos de avião, temos tecnologia na ponta de nossas mãos, temos produções, fábricas, governos, políticas, tudo isso desenvolvido. Entretanto, o maior problema de nossas vidas, que é o sofrimento, ainda encontra sem solução. Quando Cristo vem nos consolar, muitas vezes a gente acha que é resolver problema da nossa vida. Por exemplo, falta de dinheiro, por exemplo, a saúde, por exemplo, a vida conjugal e etc. Estudo, trabalho, educação. Quando na verdade, nós não estamos aqui para vivenciar absolutamente nada disso. Isso é consequência do nosso estado evolutivo na matéria. Nós estamos aqui para vivenciar a lei de Deus, o amor de Deus. E o amor de Deus não está nas coisas que nós pedimos. Não está nas coisas que necessariamente nós apontamos como problema da nossa vida. O amor de Deus, ele está presente já em tudo. Ele está presente desde quando nós acordamos, desde quando nós vamos dormir, desde quando nós estamos no banheiro, quando nós estamos comendo. Ele permeia a tudo que existe. E tudo que não está sintonizado com o amor de Deus, necessariamente está sintonizado com problemas. Então vejamos bem, observem o nosso dia a dia para ficar mais claro, porque esse tema é um tema difícil. Vocês acordam, tomam banho, o cuidado com a higiene pessoal, com a higiene do corpo, se arrumam, porque tem que ter uma etiqueta, uma vestimenta, ninguém vai sair da casa feio, vão para o trabalho, tentam ganhar a máxima parcela de dinheiro, né? Porque ninguém trabalha necessariamente pelo amor ao trabalho, mas as pessoas estão em busca do seu ganha-pão. E lá enfrenta problemas, tal, e aí problema em casa também, com a esposa, o filho, assim assado, de repente o corpo está adoecido. Vocês perceberam que ao longo da nossa rotina, desde a hora que a gente acorda, é problema para lá e problema para cá. Qual desses problemas está relacionado com a nossa evolução? Qual desses problemas está relacionado com Deus? Quais desses problemas está relacionado à busca pela nossa essência e ao nosso autoconhecimento? Aí está tudo dando errado, uma confusão total porque não tem a presença de Deus. E a gente pede para Deus resolver os problemas ao invés de encontrar Deus. Quando Cristo diz amai a Deus sobre todas as coisas, e depois ele adiciona ao próximo como a si mesmo, ele está falando que o único mandamento é amar o Pai, é amar a Deus. Essa é a preocupação diária. E não tem uma fórmula mágica, não tem doutrina espírita, não tem igreja católica
Deus é um mistério, é aquela parte que o Evangelho às vezes não consegue definir por não ter palavras, né? O livro dos Espíritos. Deus é aquela força eterna, imutável. E qual que é a duração da nossa preocupação diária com esse tema? Qual que é a duração diária da nossa preocupação em perguntar quem somos nós? E aí a gente acha que o Espiritismo, quando entra no capítulo 6, que vem falar de o Cristo Consolador, está falando sobre os probleminhas da tua vida, irrisória, fugaz, da tua vida na matéria, da tua vida escrava das leis de César, do mundo, do qual eu que estou aqui falando também me encontro. Nesse mundo sem a presença de Deus, em que só o ato de estar aqui é uma aflição. Já reparou que a felicidade e a alegria nunca dura muito tempo? A gente fica até com o pé atrás às vezes, e às vezes o que a gente acha que aprendeu a lidar, a gente só aprendeu a conviver. É para o problema da existência que Cristo está falando, não do boleto atrasado. É para o problema de quem é você, não quem está do seu lado e você julgar o que ele faz ou não dentro da tua casa. O problema está em você, não lá no político em Brasília. Nesse teatro que a gente vive chamado sociedade, em que não restará pedra sobre pedra. Por que a gente tem tanto medo da morte? Porque nós não estamos dedicando. E quando eu falo dedicar, não é ficar dentro da casa espírita, não é ficar pagando de santo, não. É questionar a si mesmo, é tentar ter consciência do que está fazendo. Até que ponto eu tenho a minha liberdade? Até que ponto eu sou escravo das leis do mundo? Porque Cristo não é para amador. Cristo, quando ele estava encarnado, ele andava na rua, nas rodinhas que ele conversava, ou as pessoas amavam ele, veneravam, ficavam acorrentadas àquele magnetismo pujante, aquela intensidade de Deus ali presente, ou elas o odiavam, tinham repulsa dele. Por isso que ele foi morto, né? Um dos iluminados que ficaram conhecidos na história foi o quê? Morto. Por nós, aqui. Era essa mesma gentinha naquela época, só que com outra cultura, mas com a mesma viborice, né? Conforme eles nos chamam de víboras, é esse mesmo povo. Cristo, ele não está brincando com a gente. Ele quer saber, né, de nós, se nós já entendemos o que é esse sofrer. E aí ele vai falar uma coisa que eu vou ler agora do Evangelho, que vem de São Mateus, e vou mesclar com a página seguinte do nosso Evangelho, no capítulo 6, que vem de João, mas que falam da mesma circunstância. O seguinte, ele diz assim, ó, vinde a mim, ele chama, vinde a mim, vós, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Você que está aí com os problemas da sua vidinha nessa encarnação, você que está com o seu problema existencial, você que está sobrecarregado pelo problema dos outros, você que está com qualquer tipo de aflição, com qualquer tipo de não contato com Deus, com qualquer tipo de falta de Deus na sua vida, é para essas pessoas que ele está falando. Ele pede para vir. Quando ele pede para vir é que você não está. Se você não está, é porque você está seguindo a aflição do mundo. Então é conosco que ele está falando. Que eu vos aliviarei. Ele faz uma promessa de alívio, não de solução. Até porque se a gente tivesse a solução para o problema da vida, a gente não estaria aqui. Se Cristo desse a solução da vida para a gente, nada faria sentido. Então ele faz uma promessa de alívio. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave meu jugo e leve o meu fardo. Então ele faz tipo assim, imagina que a vida é um jogo de futebol, certo? Um jogo de basquete, né, Pedrinho? Nós estamos lá na quadra, tal, um time atacando, um time defendendo. Imagina que a bola é as pancadas da vida. Imagina que os jogadores são tua família, seus colegas de trabalho.
Imagina que o uniforme é a sociedade que você vive. Imagine que as regras do jogo são as regras da sociedade. Você está lá. De repente chega um cara em quadro e fala assim, ó. Ei, vem, tá todo mundo cansado no jogo. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados desse jogo que não acaba, é vida, reencarnação, é tal, tal, tal. Pois eu vos aliviarei. Olha que interessante. Cristo, primeiro ele quer que você reconheça o seu estado atual. Por isso que no Sermão da Montanha, ele começa com a bem-aventurança da humildade, dos pobres de espírito. Para que você tenha noção de onde você está. E aí ele chama até ele. A pergunta que eu vos faço é, quem ele chama e quem é ele? Ele está chamando nós, Gabriel, é claro. Quem é você? Você é uma personalidade reencarnada. O que isso significa? Que você aí que está me olhando não é nada. Você é mais um reflexo das experiências, das personalidades de várias reencarnações aqui. Ele chama esse ser que está aí vindo e voltando, vindo e voltando. Vem até mim, vós que estáis cansados. A questão é, onde está o Cristo? Ué, Gabriel, está nos ensinamentos, está em seguir os ensinamentos. Cristo, Gabriel, está no centro espírita. Cristo, Gabriel, está quando eu faço a primeira comunhão. Cristo, Gabriel, está quando eu tomo um passe. Cristo está quando eu vou na palestra. Cristo está lá em tal lugar, está lá na Índia. Cristo está quando eu faço uma... Já repararam que esse Cristo que chama a gente sempre está fora? Sempre está em algum lugar? Mas aí na página seguinte, vem João e fala assim, ó. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Por quê? Não fica confuso onde está esse Cristo? Porque não é só seguir um cara, não é só isso. A gente já fez isso. A gente construiu o centro espírita e isso não garante nada no reino dos céus. Não adianta você vir aqui a vida inteira fazer palestra, isso não conta nada no reino dos céus. Certo? Então essa palavra de Cristo ficou um pouco oculta. Aí vem João e fala assim, ó, palavra de Cristo ainda, ó. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Olha só, ele joga alguma coisa futura, alguma coisa que no momento está incompreensível. Sabe quando seu filho é pequeno em casa, ou lembra quando você era criança, e você às vezes fazia pergunta que os seus pais não queriam responder, e eles contavam historinhas, né? Cristo nos contava parábolas. Certo? Então ele fala, olha crianças, você estava lá na época de Moisés apedrejando os outros e achando bonito, e ainda está apedrejando aqui. Eu vou pincelar a verdade para vocês, vou falar o que é o amor e vou até me entregar como sacrifício, né? Vocês vão acabar me matando uma hora, né? Cristo reencarnando aqui. E esse sacrifício e esse trabalho, ele vai fazer sentido em um determinado momento. E olha só, ele fala assim, ó, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Então veja bem, nós estamos buscando informação sobre tudo, é palestra sobre tudo, é evangelho sobre tudo, é problema sobre tudo. Cristo está dando a promessa de uma solução definitiva que ficará eternamente conosco. Ele não está falando que vai vir a quarta, quinta, sexta revelação, não, ele não fala, ele fala que uma verdade, um Consolador prometido vai estar conosco, eternamente conosco. Vamos lá, estamos chegando lá. Quem que é esse Jesus que nos chama? Quem que é esse Jesus que nos chama? Vamos lá, ó. E ele coloca, o Espírito de verdade. É a promessa de Cristo. E, resumindo, ele fala, olha, vocês não vão entender o que eu estou falando aqui, eu vou mandar um Espírito de verdade, né? Verdade significa Deus, né? Um Espírito de Deus que vai falar para vocês as coisas que eu não posso falar agora, e serão verdades eternas, não serão coisas que ficarão sendo alteradas toda hora. Vamos lá.
o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê. Olha só, ele está falando que esse Espírito de verdade é algo que o mundo não pode receber. Então é algo totalmente além da nossa imaginação. É algo totalmente além do que a gente pode imaginar, do que a gente pode pensar, do que a gente pode conceber. E a gente não pode nem ver. O que é essa verdade? Mas quanto a vós, conhecê-los-ei, porque ficará convosco e estará em vós. Essa parte eu não vou entrar em polêmica não. Tudo bem, o Consolador prometido é a doutrina espírita, mas a gente sabe que não só, porque a verdade de Deus não se manifesta numa única religião. A verdade é como um sol que ilumina em todos os focos possíveis. É a candeia que não está debaixo do alqueire, é a candeia que ilumina, é a verdade, é a sabedoria eterna. Então, essa sabedoria eterna, esse conhecimento, essa vastidão, quando ele diz aqui, estará em vós. Então Cristo não está se referindo a uma pesquisa científica, Cristo não está se referindo a um Pentateuco kardeciano. Não, o Pentateuco kardeciano é o que Kardec, por caridade, conseguiu daquilo que ele pesquisou, daquilo que ele amou em conjunto com a falange Espírito de Verdade, por misericórdia, nos trazer esse conhecimento. Mas Kardec viveu muito além do que escrever livros, ele viveu a doutrina espírita. Kardec tinha sido demitido. Kardec ensinava liberdade na sua cátedra onde dava aula, ele foi demitido por questões religiosas. Ele estava mal. E ele encontrou um Consolador prometido que não era um padre pedindo dinheiro para ele entrar no céu. Não era alguém falando que se ele se comportar daquela forma, você vai entrar no céu. Como se o reino do céu tivesse a ver com aqui. O Consolador prometido, ele foi sentido por Kardec, que entrou em comunhão com todos aqueles médiuns, com todo aquele trabalho, com toda aquela dedicação. Não tem a ver com estudar livro. Estudar livro é um caminho que nós temos para entender a vivência íntima do ensinamento. Senão eu que estou aqui palestrando estava no céu. Nossa Senhora, eu não ia sair do centro. Ia brigar para estar aqui. E é totalmente o oposto, é dolorido. Porque a gente vê o quanto ainda somos hipócritas. O quanto ainda temos que lapidar a nós mesmos dessa coisa que nos impede de ver a verdade. Então vejam bem, no texto, ele fala que a gente não vai conhecer, que a gente não vai ver, mas que ele ficará conosco e estará em vós. A revelação da doutrina espírita, ela é além da doutrina espírita. Ela está em Cristo. Ela é enviada do Cristo. Porque Deus é uma unidade. Eu e o Pai somos um, está lá. Uma unidade não é que está todo mundo misturado, não. Uma unidade não é que está todo mundo andando de mão dada, não. Uma família é uma unidade, quebra o pau dentro de casa. Uma unidade é sentir que a vida que habita ao nosso redor é muito além de nós mesmos. É deixar o egoísmo de lado e nos ver como se fôssemos irmãos diferentes, iguais. Mas é como se nós estivéssemos num mar dentro de Deus. Só existe Deus, não existe nada fora de Deus. E esse Cristo Consolador acabou de afirmar que ele vai estar em vós, esse Espírito de verdade está em vós. Então, como diz Santo Agostinho na questão 919, junto com os filósofos, com Sócrates, conhece-te a ti mesmo, foca os teus olhos no que está acontecendo, o que você valoriza na tua vida, o que você realmente quer. Nós somos um veleiro caminhando no oceano, balançando para lá e para cá, para lá e para cá, sem ver, às vezes, onde é para parar na terra ou se é para parar. Mas existe um farol, e o farol dentro desse nevoeiro, dentro desse mar, não está lá fora, não está no cais. O farol está dentro de você. Quando
eu sempre lembro disso porque é uma parte tão bonita, né, que nós temos nos textos evangélicos. Paulo diz que já não é mais ele quem vive, é o Cristo. Vamos abrir mão desse ser que ainda reage a tudo, desse ser que ainda precisa de consolação. E como que a gente abre mão? Deixa ele vir, vinde a mim, venha, olha para você, eu estou em você. Vinde a mim, vós que estáis cansados, pois eu vos aliviarei o fardo. O meu peso é leve, o meu jugo é suave, porque não tem egoísmo. Eu não me firo, eu não fico doente. Vem até mim, você é minha imagem, a minha semelhança. Eu falo todos os dias no teu coração, até quando foges de mim. Eu grito pelo teu nome, mesmo quando me sentencias à morte. Existe um ser que foi crucificado dentro da gente. Existe um ser que consola, porque ele mostra que essas preocupações das futilidades que nunca vão acabar nessa dimensão, por isso que ela é passageira, ele te consola e mostra que existe uma regeneração acontecendo, mostra que é o fim da guerra, é hora de parar, é hora de olhar. A terceira revelação, meus irmãos, começa dentro de nós, é o Espiritismo, e aí ele finaliza: olha, estará em vós, porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que está dentro de você, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que eu tenho dito. Olha a gente recordando o que foi dito há 2000 anos atrás. Olha o que foi perdido, gente, há 2000 anos atrás. Cristo era muito mais profundo que o que está aqui, porque o que ele falava não era em palavras, era em... não sei no que era, talvez o magnetismo, talvez na luz que ele emanava, mas não ouso dizer o que era. É uma mensagem esquecida, de volta para casa. Porque ele diz assim, ó, Kardec cita essa psicografia dentro desse capítulo, e ela está no livro dos médiuns, assinada pelo Cristo. Tem até uma notinha lá sobre a autenticidade, né? Mas olha só que bonito. Venho. Isso aqui é do Espírito psicografado. Lá na outra página aqui que a gente tem, vinde a mim. Aqui ele começa assim, ó. Venho. O Consolador prometido. Como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal, como um ceifeiro reúne os feixes, o bem esparso no seio da humanidade, e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis, mas ingratos. Os homens afastaram-se do caminho reto, e largo que conduz ao reino do meu Pai, e se enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porque não existe morte, vós socorreis mutualmente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem mais na terra, a clamar: orai e crede. Pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada, durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como cedro. Homens fracos, que compreendeis a treva de vossas inteligências, não afasteis o facho, a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e que reconduzir os filhos perdidos ao regaço de vosso Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa,
para deixar de estender a mão socorredora aos infelizes transviados, que meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades espíritas. Amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. O segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que neles se enraizaram. Eis que, do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes nos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede-vos vencedores da impiedade. Eu não interrompi porque é um texto muito forte, né? Não cabe meus comentários. Mas agora, olhando ele de forma genérica como um todo, nós percebemos que Cristo, ele é um chamado. Não é o que você está vestindo, não é a orientação da tua vida, não é o teu problema que fala por você, mas é se você está escutando o chamado. Cristo, ele fez os apóstolos, gente, andar em lugar que eles foram crucificados de ponta cabeça. Teve apóstolo que foi... Já pensou você morrer crucificado, cara? Que horror, cara. Já pensou você tomar uma apedrejada? A gente lê lá mó light, né, na Bíblia, assim, fulano morreu assim, tal. Poxa, imagina você tomar uma pedrada na cabeça, uma coroa de espinho enfiar no teu crânio. Não é brincadeira. Teve apóstolo que foi enfiado em óleo fervendo, decapitado, esquartejado, devorado por leão. E aí, qual que você escolhe para você? Vocês não são cristãos? Qual que vocês escolhem para vocês? É o que a vida está mostrando. O que nós estamos passando são os esquartejamentos, são as arenas. E Cristo nos chama a cada momento. É porque a gente joga uma âncora nos nossos conceitos humanos do que é certo e errado. A gente fica aflito por conta do tempo passado, ansioso por conta do tempo futuro. Kardec, na última palestra que eu fiz aqui, pareceu polêmico, mas lá no capítulo 6 da Gênesis, na parte do tempo, Kardec vai falar no penúltimo parágrafo do texto que o único tempo que existe é o presente, é o agora, é o aqui. Não adianta buscar Deus marcando alguma coisa. Chegou o momento de nós buscarmos Deus até nos nossos descontentamentos. Já percebeu que tem hora que a gente foge de Deus? Tem coisa que a gente faz no dia a dia que a gente acha errado e feio. Aí a gente foge de Deus, foge do centro espírita, foge da galera, foge dos filhos em casa. Coisas que cada pessoa tem na intimidade da sua casa, na intimidade da tua vivência. Foge de Deus. Deus tem que estar em tudo, gente. Tem que estar em tudo. Se tivesse um criminoso aqui, eu falaria que ele deveria estar pensando em Deus até na hora que ele fosse fazer um homicídio. Não é brincadeira isso. Parece que é muito doido, né? Mas não é. Deus tem que ser a nossa mensagem. Por quê? Esse caminho nosso da vida, quando Cristo vem consolar, é porque aqui não tem solução. Vocês estão achando que a política vai achar a solução para o mundo? Vocês estão achando que a medicina vai achar a solução para a imortalidade? Talvez ache, né? Não sei. Vocês vão achar que tudo aqui é para sempre? Não é. Isso aqui é uma coisa que está passando muito rápido. Por exemplo, a Sara ali agora está com 28 anos. O fulano ali agora está com... Seu Jacheta estava aqui agora há pouco. Já está de idade. Você aí está com 50, com 40. Perceba o que foi o tempo na tua vida. Olha como as coisas passam rápido. Olha como as coisas são um piscar de olhos sucessivas. Então vinde a mim, vós que estáis cansados disso, dessa patifaria. Cristo chamou a gente de raça de víbora. Cristo não tinha essa faceta aí. Isso aí quem criou foi a Igreja Católica. Não estou criticando porque a gente já reencarnou nela. Até ajudou a fazer cagada, né? Mas Cristo não tem essa visão. Cristo quebrava templo. Ele consolava uma mãe lá sofrendo, uma viúva, mas ele quebrou um templo religioso. É tipo assim, vocês não estão entendendo, né?
Chega numa igreja aí que está tendo uma corrupção lascada, vamos colocar o centro espírita. É que eu nunca vi isso em casa espírita, mas vamos lá. Está tendo uma corrupção lascada na casa espírita, feio. Aí eu chego aqui na palestra do nada e isso aqui está uma pouca vergonha e quebra o templo inteiro. Cristo fez um negócio desse. Quem é da verdade não vive a mentira. Quando Pôncio Pilatos, que lavou as mãos, perguntou para Cristo assim: Cristo, e o que é a verdade? Poxa, né? A galera que é fã do Cristo aí ia falar assim: nossa, Cristo vai dar agora uma cacetada no Pôncio Pilatos. Agora Cristo vai dar uma cortada nele sobre o que é verdade. Cristo vai fazer uma parábola, vai fazer uma palestra, vai falar uma frase de impacto e Pôncio Pilatos vai cair do cavalo. O que Cristo falou? Não falou nada. Antes ele fala que ele veio dar testemunho da verdade. Ele veio testemunhar esse nada, esse silêncio, essa partícula de Deus que habita em nós. Imagine um ser que não vive aqui. Imagine um ser que não precisa de ar para respirar. Imagine um ser que não precisa de ouvido para escutar. Imagine um ser que não toca. Imagine um ser que é tão amplo que ele está além da imensidão do oceano. Imagine um ser que é tão amplo que o seu tamanho é tão pequeno quanto um átomo e tão grande quanto uma galáxia. Imagine um ser tão amplo que ele está presente até mesmo naquele nada que o cosmos se apresenta. Imagine um ser tão amplo que todas as dimensões de movimentos no tempo habitam dentro dele. Imagine um ser tão amplo que o presente, que o passado e o futuro não fazem sentido. Imagine um ser tão amplo que nada exista fora dele. Vinde a mim, vós que estáis cansados. Ele está dentro de nós, Deus. Ele está dentro de cada célula. O caminho não é para fora. E eu sei que é duro entender, eu também tenho uma dificuldade lascada disso, meu Deus do céu. Mas nos trancos e barrancos, existe Deus em nós. Existe um silêncio em nós, que vem na hora da oração, que vem na hora que a gente pede. E esse silêncio, ele tem uma graça que ele permeia tudo. Todo mundo aqui sabe que no momento de aflição, quando você ora, alguma coisa acontece. Não é que o problema resolve, mas o seu estado de espírito muda. Porque você nessa sua vidinha, nessa nossa vidinha, acredita nessa autoimagem, nessa figura aqui apegada. Por isso que na hora que desencarna fica lá querendo voltar aqui, enchendo o saco da galera, né? Porque está apegado aqui. Mas nós criamos um pensamento de nós mesmos, uma máscara de nós mesmos. Então, nós temos que começar a agradecer essa dor que nos aparece. Porque Cristo fala assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e fadigados. Ele não fala assim: pois eu vos afastarei da dor. Mas, oi, né? Não. Ele não fala assim: vinde a mim, vós que estáis cansados, que eu vou parcelar a sua dor em 9 vezes. Não. Ele fala que a presença dele... Gente, Cristo foi crucificado. Ele não fugiu da cruz. Ninguém foi salvo igual vocês querem ser salvos da dor, ser salvos da angústia, ser salvos da presença de si mesmos, né? Ser salvo dessa ansiedade que chacoalha a vida. Ninguém vai ser salvo dessa forma que nós pensamos. Porque essa salvação que a gente pensa, ela está ligada a um mundo. Ela está ligada a uma tranquilidade lá sentado na praia, ou sem fazer nada no sofá na Netflix. Ela está ligada aos prazeres mundanos, às vicissitudes. Ela está ligada aos apegos possessivos, às fofocas. Aonde está o vosso tesouro? Está lá na Bíblia. Tesouro é aquilo que a gente mais preza, é a nossa riqueza. Aí está, Miramês também comenta muito sobre isso, no livro Viagem Astral, de João Nunes, né? Aí está
o vosso coração. Aonde está o seu tesouro, aí está o vosso coração. Então, faz assim, meu amigo. Gabriel, o que é autoconhecimento? Senta lá em casa, assim, você na cama antes de dormir e fala assim: tá, aquele palestrante doido falou um monte de coisa. Vou fazer uma listinha aqui. O que eu mais gosto na vida? O que eu mais odeio? Tenta achar Deus na lista. É assustador. Tenta achar a dedicação a Deus na lista. É assustador. E o mais assustador é saber que a gente está errando desse jeito há muitas vidas. Há muitas vidas. Então, é necessário mudar essa forma de buscar o Cristo. Quando a gente lê um texto espírita que nos fala de amor, não é que você fazendo o amor, você vai ganhar um pontinho com Deus ou um bônus hora no nosso lar. Não. Besteira. Significa o seguinte: quando você exercita a lei de amor, se eu pedir para vocês aqui, ó, vai ficar bem claro. Coloca o amor num potinho. Aí já pensaram em sorvete, né, em sushi. Não, para, gente. Está quase na hora da janta, mas ainda não. Coloca o amor num potinho. Não tem como. Então, quando a gente vai ver essa lei de amor, a humildade, a caridade, elas movimentam em nós coisas que não existem nessas formas. Sem Deus. Não é que é sem Deus, mas sem a consciência da presença de Deus, porque Deus está em tudo. Então, quando você começa a exercitar, olha só, quando você começa a sair da casinha, a pessoa vai lá, te fez mal, você não guarda rancor, hã? Você não reage na briga, hã? Você não odeia quem te fez mal? Quando você faz isso, o teu apego do mundo começa a se desligar, se dissolver. É como se os nossos corpos emocionais, astrais, os chakras, estão vibrando numa frequência apegada no mundo. Quando a gente começa a pôr em prática a lei de amor, qualquer dos mandamentos que façam o bem, isso vai se desintegrando. Por isso que no capítulo da lei de amor, no item 11, a gente vai ver que quem ama, ele anda como se tivesse os pés flutuando, né? Já viu essa parte que fala? Se não vê, vai lá e olha no Evangelho, né? No capítulo da lei de amor, item 11. Tá flutuando, tá flutuando. Item 7 ou 11, acho que é o 11. Lê tudo. Então, nós estamos encarnados, não é só no corpo físico, minha gente, não é disso que a Consolação fala. A gente está encarnado nos nossos hábitos. Nós estamos encarnados não só num corpo físico, nós estamos encarnados nas nossas crenças. Crenças não é crer em Deus. Crença é você acreditar tão cegamente numa coisa que você não consegue ver o panorama geral. Nós precisamos destruir essas crenças. Nós precisamos receber um espírito de verdade em nós. E para receber isso, você tem que abrir mão de si mesmo. Por isso que Cristo fala assim: vai, vende tudo que tens, me segue. Não é? Vai, deixa seu pai, deixa sua mãe. Ele fala: separa da tua família, eu vim trazer a espada. Rompa com todo o apego, porque o apego que você tem aqui, se você morrer agora, é sério agora, tipo o batalhão da polícia de São Paulo. Se você morrer aqui agora e tiver apegado aqui, é essa realidade que você vai plasmar no plano espiritual, no plano astral, seja o plano que você estiver. Inclusive nesse. Tá? Vamos desapegar um pouco, abrir a consciência a essa verdade. Estamos caminhando já para o final, mas o Cristo Consolador, ele vem porque talvez eu não tenha falado da parte mais importante de como seguir o Cristo Consolador, mas não entendeu quem pensou assim. Cristo Consolador é uma questão de entrega ao Cristo. Quando Cristo chamou os apóstolos, tinha gente que não sabia nem ler nem escrever.
Tinha gente que roubava no meio dos apóstolos. Ele chamou até uma mulher de má vida, né, como a sociedade chama, uma prostituta próxima dele. Ele está pedindo para se entregar a ele, porque você, cabeça oca, não consegue. Por isso que Paulo fala, já não sou eu quem vivo, você precisa morrer. Por isso que, não morrer do corpo, não vai se matar, pelo amor de Deus, mas você precisa morrer para esse apego do mundo. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Eu vou finalizar com essa música, chamada Oração de São Francisco, mas ela fala assim: Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Para você levar o amor, você tem que abrir mão do teu ódio. Você morre para o ódio. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure cada vez mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo, e é morrendo, e é morrendo que se vive para a vida eterna, tá? Que possamos morrer cada dia mais, não nessa ideia do corpo físico, mas que possamos morrer cada dia mais para essa figura que nós estamos vestindo e mudando de máscaras constantemente ao longo de nossas reencarnações. Eu já estou enjoado, né? Então, estou pedindo a Deus, né? Forças, estou pedindo a Deus transformação sempre, estou pedindo a Deus que me mostre sempre o que eu não estou conseguindo enxergar, as coisas que eu estou sólido, mas não sei se vocês estão. Tá cansando, né? Bora para regeneração. Boa noite.